Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir toda a espiritualidade amiga, sentir Luiz, sentir Eliamar, todos os espíritos que estudam junto conosco, irmanados, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com calma, serenidade, amor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Nós paramos assim. Não consigo entender a razão de semelhante ocorrência na casa que presidi. Tínhamos um bom relacionamento. Com problemas, é verdade, mas sincero. Mas com minhas falhas, o trabalho prosseguiu com bons resultados. Saiu. Aí, eu queria que lesse esse pedaço aqui. Qual pedaço? Esse aqui. Selena, que critérios temos adotado para aferir resultados na seara de Cristo? Serão eficazes? Ou fruto de nossa análise ainda interesseira e autopromotora? Mais que resultados palpáveis externamente, ou para beneficiários do centro espírita, importa aferir a construção íntima que edificamos através da escola dos relacionamentos. Será que os trabalhadores sentem nossa ausência quando faltamos? Somos queridos e esperados por quem partilha-nos a tarefa do dia a dia? E aí? É uma pergunta. Não, mais do que uma, né? São várias. Várias. Eu vou falar das vibrações. Vocês trabalham perfeitamente quando a gente não está. Não é igual. Não é igual. Não vem, não. Não é, não. É sim. Vocês conversam, vocês conseguem. Às vezes eu falo assim, será que eles ficam meio tímidos com nós dois? Sim. Eu posso dizer o seguinte, aqui a gente precisa pensar naquilo que foi falado um pouco antes aqui, né? Mais que resultados palpáveis externamente ou para beneficiados do centro espírita, importa aferir a construção íntima que edificamos através da escola dos relacionamentos. Na realidade, o que a gente está falando é assim, o trabalho que a gente realiza é de vibrações coletivas, vibrações pela humanidade, não é isso? O trabalho sai? Sai. Então, esse é o ponto principal no quesito de trabalho, né? Agora, é claro, a gente aqui conversa bastante, troca experiência, a gente dá a nossa vivência espírita, talvez vocês possam até sentir quando a gente não está, porque essa troca passa, talvez, a não ter o mesmo significado para vocês, mas o trabalho sai. Entendeu? Agora, em questão de relacionamentos que fala aqui, com certeza, quando alguém que costuma participar sempre não aparece, a gente sente a falta. A gente sabe dizer, puxa, tal pessoa não veio hoje. Por exemplo, a Leda e a Solange estão viajando, e a gente vê falta, sente falta do que a Solange fala, do que a Leda fala, porque elas trazem a experiência dela. E é isso que é o relacionamento, né? O relacionamento principal aqui é de aceitação de um pelo outro. O que a pessoa é, aquilo que ela fala, com todas as virtudes e com todas as falhas de cada um. Esse é o relacionamento. O relacionamento não pode ocorrer apenas quando você aceita o que a pessoa fala. Ele precisa existir, e aí que está o segredo, quando o que a pessoa fala não condiz com aquilo que a gente entende. E aí existe a aceitação. Uma via de duas mãos, né? E não uma via de uma mão só. Não, mesmo que seja uma via de uma mão só, eu estou falando de mim. Para que o relacionamento se estabeleça de uma forma boa, eu tenho que aceitar quando as pessoas me falam coisas
que não cai bem dentro de mim. Eu tenho que aceitar isso de alguma forma. E nem sempre é no horário, no momento que a pessoa está falando. Talvez precise passar um pouco de tempo para que essa aceitação aconteça de uma forma natural, né? Mas, de qualquer forma, precisa haver esse trabalho de aceitação, sabe? Quando a gente escuta e não cai bem, significa que aquilo lá acertou algum ponto dentro de mim que não está muito legal. Não está redondo. Né? Aí eu continuo. Acreditava que o ambiente era bom em nossa casa. E era. Então, qual o motivo daqueles espíritos cercando o centro? Sua decisão impensada. O alvo das críticas de Angélica na reunião de diretoria. A suspensão das tarefas mediúnicas? Exatamente. Uma casa doutrinária sem o serviço de intercâmbio intermundos é como um reduto isolado por altas paredes em pleno deserto do materialismo. Eu também marquei esse parágrafo aqui, porque se nós estamos na doutrina dos espíritos, a gente precisa aprender a conviver e nos relacionarmos com eles, né? Mas continue, Yara. Senão não tem sentido, né? Senão é mais uma casa de pedra só. Não que isso não tenha valor, né? Mas... Sim. E aí, assim, você pode falar assim, mas como que eu vou saber? O nosso autoconhecimento, com o conhecimento, com os treinamentos das técnicas. Como é que eu vou saber o quê? Se os espíritos, que nível de espírito? Porque a Selena retirou porque ela dizia que e como que os espíritos podiam dar aquela mensagem. Então, ela não acreditava na mensagem, não acreditava nos médiuns. E aí, assim, como que você vai fazer? Você tem técnicas, você tem aperfeiçoamentos, você tem estudo. O que nós estamos fazendo aqui é uma delas. É uma delas, porque a gente começa o quê? Quem vai querer estudar? Quem vai querer estar? Os espíritos que vão querer estar próximos de nós? Espíritos que querem estudar e buscar essa evolução. E aqueles que não querem? Eles vão tentar derrubar, mas eles não vão ter a força porque a maioria vai querer estudar, vai querer se elevar. É isso que a gente tem que ir buscando. E conforme a gente vai buscando tudo isso, a gente vai nos sintonizando cada vez mais com um plano superior. A sintonia é nossa, somos nós que temos que buscar. Eles sempre estão abertos, eles nos dão segurança. Mas se a gente sente essa segurança, depende de nós. E é dessa forma. E aí, assim, colocar uma coisa, né? Que nem aqui, agora não tem mais comunicação. De agora em diante, ninguém incorpora, ninguém faz mais nada. Acabou. Deixou de ser espiritismo, né? Eu acho que, assim, para a parte das pessoas que participam desse estudo, quando a gente começa a falar mediunidade, acaba virando talvez até um assim, místico, assim, e não consegue compreender a profundidade, né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente compreender que tudo que a gente faz, né, dentro do espiritismo está relacionado ao espírito. E a mediunidade é a forma de nós trabalharmos com os espíritos. Da mesma forma que nós aqui encarnados, para a gente trabalhar, a gente usa um médium que se chama Zoom, onde que nós podemos estar reunidos aqui e conversando um com o outro, trocando informações. As informações com o plano espiritual é com um médium de carne e osso. E a gente não pode cortar essa relação, porque senão a gente acaba vivendo no reino dos achismos, né? Daquilo do que a gente acha, e a gente deixa de receber um filão de informação e de conhecimento muito importante, que é a visão fora da nossa percepção limitada de encarnados, né? Aí, assim, eu ainda continuo hoje sou eu, tá bom? Uhum. Não é você. Você não viu esse negócio aqui, tem mais cor do que o arco-íris. Fiz mal com minha atitude, mas o que pode supor, Selena? Ai, meu Deus, é muita notícia ruim para um só dia. Estou com uma nítida sensação de falência, como se nada de bom tivesse realizado durante a vida física. Envergonhada, cobriu o rosto com as mãos. Engana-se.
Suas realizações contabilizam um saldo positivo, logrado por poucos. Preferia não falar nesses assuntos, entristece-me. Creio que. No seu momento de aflição, novamente intercedeu a dona Modesta. Não temas e nem fujas. Quanto antes enfrentá-lo, melhor será para a sua paz. Ao fechar as portas para a mediunidade, qualquer organização humana está decidindo pela horizontalidade de suas experiências. A relação com a sociedade invisível representa a alma do espiritismo. Espiritismo sem mediunidade é espiritismo de homens. O espiritismo do Cristo é luz, verdade, elevação e progresso. É espiritismo com espíritos. Doutrina espírita quer dizer doutrina dos espíritos. Grave bem, dos espíritos. O propósito foi evitar os abusos e... Sabemos disso, interrompeu a orientadora. Sua iniciativa não obedeceu a interesses personalistas. Isso não os livrou do peso e das pressões psíquicas. Pior que fechar as portas da mediunidade é abri-la somente a quem se deseja. O que você quis chamar a atenção aí? E assim, aquele que realmente quer a mediunidade, ele vai buscar. E ele vai buscar, aí é onde que a gente começa a quebrar a casa, porque ele vai começar a buscar em outros lugares, ele vai, na hora de você estar ali, ele vai estar sentindo os espíritos, e ele vai estar conversando com eles. Porque ela pode proibir a comunicação, mas os espíritos, eles vão estar lá, e ele vai estar sentindo. Então, aquele médium realmente que sente, vai estar em comunicação o tempo inteiro. E se ele for aquela pessoa que tiver a honestidade emocional dele, ele vai buscar isso fora. Ele vai buscar, ele vai pesquisar, e aí é onde começam as contrariedades. Porque ele vai ver que aquilo não existe. Porque sentir, ele sente. Ele sente a aproximação, ele sente o envolvimento, ele escuta muitas vezes o espírito querendo falar. Foi por isso. Uhum. Algo mais? Eu acho que é você, né? Eu anotei aqui, mais para que a gente possa meditar com relação à forma como a gente faz as coisas dentro do Pingo de Luz, né? Tá. O exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado há algumas décadas e conduziu ao rompimento com a espontaneidade. A título de instituir cuidados que se fizeram necessários, fato que ninguém pode contestar, criaram-se normas e padrões muito rígidos. O exercício mediúnico precisa ser ressignificado. Porque é o que a gente está procurando fazer dentro do Pingo de Luz, né? Eu posso dizer que há 2 anos atrás, em momento nenhum na nossa vida, a gente pensaria em fazer alguma manifestação mediúnica dentro de casa. Alguém pensaria nisso dessa forma? Não. Trabalhar dentro de casa, ou seja, fazer assistência espiritual da nossa própria casa, porque da forma como eu fui ensinado, pelo menos, fazer isso fora da casa espírita, além de ser uma heresia, faria com que eu ficasse para o resto da vida obsediado. Era essa a ideia que passaram para a gente. Né? Passaram para a gente, não. Que foi incutida em todo mundo, né? E se a gente relembrar, há 2 anos, não perde sua linha de raciocínio, mas a primeira coisa que a gente recebeu no início da pandemia é que todos deveriam estar suspensos. Nada de mediunidade. A gente não poderia fazer nada vezes nada. E foi quando o Ruiz veio falar comigo. Foi a primeira vez que o Ruiz veio falar comigo, apresentando o projeto do Pingo de Luz. Porque todas as casas fecharam. Todo mundo recebeu um memorando falando que não era para se trabalhar de dentro de casa.
que não havia treinamento, que não havia... Não é que não havia treinamento, eles falaram que não poderia acontecer. Não poderia acontecer, porque as casas tinham que ser respeitadas. E aí muita gente fechou a mente. E foi quando a gente iniciou. A gente foi numa contramão totalmente diferente. Mas é assim, né? A gente precisa desafiar com responsabilidade as coisas, né? A gente foi ensinado que isso não podia. E, de repente, acontece uma manifestação mostrando para a gente uma abertura e falando basicamente o seguinte, né? Olha, o mundo precisa de assistência. Você pode ficar na sua zona de conforto, ou você pode buscar ajudar pessoas da forma como vocês puderem. E aí a gente começou a se aventurar de uma maneira bem limitada de início, vamos dizer assim, limitada não... a gente não tinha manifestação nenhuma, mas a gente foi ganhando confiança, foi aprendendo, foi recebendo com a troca mediúnica, né? Foi recebendo orientações que permitiu que hoje em dia a gente consegue já fazer algum tipo de manifestação e socorro dentro dos nossos lares com bastante segurança. Porque assim, a gente começou com as vibrações. Isso, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. E nós começamos a dar assistência a pessoas que estavam doentes. Com sustentação. Com sustentação, sem... pedindo à espiritualidade que fizesse a retirada dos irmãos que ali estivessem, mas a gente só ia fazer a doação de ectoplasma para que eles também, mas a gente doava a nossa matéria para que eles levassem. Esse era o nosso propósito, ajudar aquele que estava sofrendo. Mas só para encerrar esse parágrafo, o que eu queria dizer é o seguinte, aqui ele fala, né, a título de instituir cuidados fizeram necessários, né? Que cuidados era esse? Que os médiuns não fossem tomados por obsessão se tivesse trabalho fora da casa espírita. Esse é o cuidado principal. Só que qual que é qual que é a consequência disso? As pessoas faziam espiritismo dentro da casa espírita. Fora da casa espírita, eles voltavam a ser o que eram antes. Hoje em dia, com a forma que a gente realiza o trabalho, a gente pensa o seguinte: eu preciso ser espírita 24 horas por dia. Eu preciso tomar cuidado dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, porque hoje eu sei que isso me afeta em qualquer lugar que eu estou. Eu preciso fazer Evangelho no Lar ou as vibrações diariamente, porque eu realizo a atividade que eu escolhi fazer dentro do meu lar. Então, eu preciso preparar esse lar. Antigamente, a gente não pensava nisso. Antigamente, seja do jeito que Deus quiser. Não é verdade? Isso fez com que a gente assumisse a condição de eu sou espírita 24 horas por dia. Não é verdade? Eu tô escolhendo. Eu escolho. Eu estou escolhendo 24 horas. Não é que eu tenho que trabalhar 24 horas com o outro. Não, eu estou trabalhando 24 horas comigo. Né? É diferente, porque quando a gente está no centro, a gente sempre está voltado mais para o outro do que para si próprio. Não, agora é o contrário, eu estou voltado para mim. Eu estou voltado... E com esse cuidado que eu tenho comigo, está me possibilitando cuidar dos outros também. Esse é o ponto principal. E uma palavra que a Valéria falou que é muito, muito, muito importante a gente entender. Eu escolhi. Antigamente, foi a minha responsabilidade. Não, agora é eu escolhi ser dessa forma. O que faz com que a gente compreenda que a decisão é nossa, não é do outro. Não é do outro. Né? Muito bem. Algo mais? Eu tenho. Eu falei também. É bastante coisa. Ai, Jesus. No último parágrafo dessa página, no meio, está escrito assim: os homens fundaram casas e mais casas. Poucos foram os que consolidaram grupos. Muito fácil reunir pessoas. Difícil é unir pessoas. Tem equipes fraternas e afetuosas, não teremos serviços criativos e ricos de entusiasmo e alegria. Sem isso,
como avançar em direção ao Espírito do Cristo. Isso é uma coisa muito importante, né? Aqui, é claro que a gente estabelece algumas regras, né? Mas elas não são rígidas. São regras mais para a gente poder trabalhar de uma forma legal. Por exemplo, que regras? Não, a gente faz a meditação das 15 para 6 até as 6 horas. Às 6 horas a gente começa as vibrações. Olha, o dia que a gente faz a leitura, o estudo, a gente não faz a meditação. meditação. Legal, isso são regras, mas a gente quebra essas regras. Não é questão de quebrar. Às vezes, o estudo do livro, ele se estende um pouco mais, a gente vai até 6:05, mais ou menos, 6:07, 6:10, vai. É uma regra isso? Não. Mas a gente permite essa flexibilidade. O plano espiritual está conosco desde o momento que a gente se reúne. Então, não é se amarrar pela regra, é utilizar a regra a nosso favor, para que a gente possa disciplinar aquilo que a gente faz, né? Aí eu anotei a continuação desse parágrafo. A mediunidade não deve ser analisada apenas como uma atividade da casa espírita. Em verdade, ela é a alma das tarefas espirituais, o termômetro pelo qual se podem aferir as lutas e valores de uma organização e seus integrantes. A relação entre homens e espíritos constitui o cerne da proposta espírita, isto é, a consolidação do sentimento de imortalidade no coração. Ou seja, a mediunidade é uma coisa natural, que a gente realiza a todo momento da nossa vida. Ah, como assim? Aquele momento que eu estou perdido numa decisão que eu preciso tomar, e eu me ligo com a espiritualidade, faço uma oração, e aí vem aquela luz na minha mente, isso chama-se mediunidade. No momento em que você se depara com uma pessoa que está em desespero, e você fala assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Como que eu posso, o que eu vou falar? E de repente você começa a conversar com aquela pessoa e surgem palavras que você nem tinha pensado antes. Isso é mediunidade. Mediunidade não é incorporar apenas. Mediunidade não é só ver. Mediunidade é você estar aberto com seus pensamentos de tal forma que a informação do plano espiritual flui através de você sem você mesmo perceber. Sim. É assim, eu posso até liberar para todo mundo, ou então colocar lá no Amigos do Pingo de Luz. É que no Amigos do Pingo de Luz as pessoas vão acabar não compreendendo. Mas eu estava estudando agora de tarde a palestra, a live que eu coloquei. E isso que o Sérgio está falando dessa ligação é quando a gente busca a nossa essência, o nosso ser, né? A gente vai estar deixando esse ego para a gente buscar a essência melhor. Então, a gente vai estar falando, a gente vai estar utilizando a mediunidade em nós mesmos, porque a gente também treinou durante muitos anos atrás. O primeiro médium que eu falo é comigo mesmo, o primeiro ouvido é o meu, não é o do outro. O médium fala, o primeiro ouvido é o do médium. E o que é um médium de si mesmo? Né? Então, é necessário essa compreensão da mediunidade. A gente não tem um clique, agora eu sou médium. Desliguei o botãozinho. Agora eu não sou. Desliguei o botãozinho. Aí eu vou viver, vou fazer tudo que eu... Agora eu sou médium de novo. Não, nós somos 24 horas, só que a gente precisa se conscientizar disso. 24 horas. E alimentar essa mediunidade de uma melhor maneira. Tem mais algum pedaço? Ah, você também pegou mesmo. Alguém tem mais alguma coisa anotada aí? Alguém anotou, existem grupos? Quer ler? Pode ler, porque a gente já leu demais. É fanhosa, mas é para ler. Se você quiser, eu leio, Virginia. É porque o meu nariz fica pingando toda hora. Vai deixar. Mas eu anotei esse parágrafo aí. Existem grupos inúmeros que foram sitiados por inimigos inteligentes, cujo propósito jamais foi o de acabar com o centro.
Essa técnica está em desuso há boas décadas. Os gênios da maldade concluíram que melhor que fechar centros é mantê-los inoperantes, medíocres, improdutivos, escravos de convenções inúteis. Assim, aproveitam da tendência humana de estagnar mentalmente na rotina e incentivam o marasmo. Fácil ação. O psiquismo humano está congestionado pelo dogmatismo e pela preguiça. O ritmo da mente humana está afinado com a época da mordomia, da lentidão, da vida sedentária e monótona, a que se acostumaram em milênios e milênios, sem tecnologia e estímulos para o progresso. Pensar pouco, fazer mais. Mais ação, pouca filosofia. Caridade, sim. Estudo, somente o necessário. É forte, né? Mas é a realidade. Todo mundo acha que quando uma casa está sitiada é para terminar, e não. Para fechar a casa. Para fechar a casa, não. Porque se a casa fecha, as pessoas que estão lá vão para outra, né? Eles querem o tumulto, né? Eles precisam de energia. E qual é a energia que eles se alimentam? Essa energia da desavença. Então, eles vão o quê? Eles não precisam nem muito, né? Mas eles vão tentar a manipulação, eles vão colocando, encostando em cada um dos trabalhadores, trabalhando aquilo que tem mais no ego de cada um. Diga, Yara. E eu tenho a impressão também que quando uma casa espírita não funciona, ela não atinge os assistidos de uma forma a auxiliá-los no próprio crescimento, né? Então, ele acaba ficando restrito e quem vai ali sai de lá do mesmo tamanho. Ao passo que uma casa que faz um trabalho bem feito, vai aumentando as pessoas que vão lá vão aprendendo, vão também se melhorando, né? Então, acho que manter uma casa medíocre é realmente uma boa, é muito bem sacado por parte deles. E outra coisa, né? Além daquilo que a Valéria falou, manter as pessoas ali no marasmo, elas não crescem, elas não fazem coisa diferente, e acaba causando isso que você falou. Mas, assim, os assistidos que vão numa casa espírita, mesmo sendo desse tipo, eles são beneficiados, tá? O que acontece é que talvez eles não são tão beneficiados quanto seriam se tivesse uma casa que tivesse promovendo o crescimento de todo mundo. E no final das contas eles ficam só discutindo o sexo dos anjos, né? Eu queria, para a gente não perder esse... A gente está em cima, mas eu gostaria de colocar assim. Com esse comportamento, conheço grupos que, em sua invigilância, discutem anos a fios, sem progresso, alguns assuntos que para eles tornaram-se essenciais, tais como o mesmo médium que recebe espíritos sofredores pode igualmente receber espíritos de luz? É necessário que os médiums assentem-se sempre no mesmo lugar. O consumo de carne no dia da reunião, assuntos que até poderiam ter alguma utilidade tornam-se bandeiras de pontos de vista. Criam celeumas, ficam melindrados, apoiam-se em textos e discutem como velhos religiosos bem informados, debatendo questões de pouca utilidade. Olha lá, o barulho está feito, aí vai ser sempre aquela divisão. Sempre a divisão. Mas acho que o principal disso daqui que ele está colocando não é somente a divisão. A divisão acontece, é claro, mas é que não se evolui. Fica no mesmo ponto, né? Patinando. E o que ele está falando aqui é para que a gente trabalhe para expandir o nosso entendimento. É assim que a gente cresce, né? Mas aí onde que vem o autoconhecimento? Porque aquele médium que só recebe espíritos sofredores, é ele que vai precisar sair dessa zona de conforto e se colocar que ele também pode receber espíritos superiores. É ele que precisa. Eu escutei muito quando eu dirigia que assim, eu só trabalho na sala de desobsessão.
eu não dou outra mensagem. Por que você não dá outra mensagem? Porque não tem capacidade? Não me sinto preparada. Por que você não se sente preparada? Aí já é um preparo, é aquilo que eu falo. Os médios, as pessoas, a gente vai se perdendo nas celeumas, a gente vai se perdendo no achismo, a gente se perde na nossa zona de conforto. Nas crenças. Nas nossas crenças. Por que não? Por que eu não posso receber? Por que eu não posso receber um irmão sofredor? Mas por que eu posso receber o Ruiz? Que é superior a mim? Na realidade, vem daquela crença de que a gente não é digno. Aí entra a baixa estima, aí a gente vai puxar um cordão que vai lá embaixo. E né? não se sentir digno é a pior coisa que a gente pode fazer ou pode ter no nosso sentimento. Porque o que é ser digno? O que é ser digno? Ser digno é você estar à altura de determinada tarefa ou estar na mesma altura de determinado espírito? Se você estiver na altura, se você quiser estar na mesma altura de um determinado espírito para receber a mensagem dele, você nunca vai receber, ninguém vai receber nunca mensagem de espírito superior. A gente estaria ainda lidando com as pessoas da Terra. Então, ser digno é você estar disposto a fazer o que é preciso, independente de que tipo que vai se manifestar. Está ali. E a gente e é o preparo, é aquilo que eu falo, o médium tem que estar preparado 24 horas, não vai ter no liga e desliga. A gente não sabe quem vai vir, a gente está com um plano espiritual, mas se a gente precisar trabalhar com o irmão, não nas vibrações, mas com irmãos com mais dificuldade, nós vamos trabalhar. A Yara riu, não nas vibrações, não, porque senão a gente vai estar aqui só para isso. E as vibrações a gente precisa respeitar, que a gente precisa elevar, e a equipe está aqui para receber toda essa energia para levar aquele que precisa. A gente tem outros lugares no Pingo de Luz que a gente trabalha com todos esses irmãos.